Muito bem, vamos continuar com a nossa segunda parte aqui desse estudo. Vamos agora falar um pouco sobre as divisões da estrutura da Bíblia. O Antigo Testamento ele possui 39 livros, divididos em 4 grupos, e o Novo Testamento possui 27 livros, divididos também em 4 grupos. Vamos falar um pouco sobre cada um desses grupos e os livros. O primeiro grupo é conhecido como Pentateuco, contém 5 livros que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É atribuídos o escritor Moisés desses livros. Cada um deles tem uma característica específica. Gênesis é o livro dos começos, Êxodo fala da libertação do povo e da sua marcha rumo à Terra Prometida. Levítico fala do sacerdócio, e tudo que se diz respeito ao tabernáculo, ao templo móvel que foi construído. Números vão abordar sobre o levantamento do censo das tribos, e Deuteronômio é a repetição da lei, e dentre outros detalhes. Também fala do final do ministério de Moisés e do início ali do seu sucessor, que é Josué. Os livros históricos são compostos de 12 livros que vai falar a respeito da conquista da terra de Canaã. Os 3 primeiros livros, Josué, Juízes e Ruth, vão abordar esse período da conquista através de Josué, e mais 2 períodos que vai abordar o tempo dos juízes, dos libertadores. Josué especificamente vai tratar da conquista da terra. Juízes e Ruth vai já abordar o estabelecimento e a organização das tribos, e a história especificamente de Ruth, uma moabita que Deus incluiu na linhagem do Messias. Segunda parte desse grupo, primeiro é o período anterior à monarquia, e agora primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, vai abordar especificamente sobre o período dos reis, da monarquia em Israel. Dentre esses reis, tem muitos reis que tiveram tanto o reino do norte como do sul. Os principais, ou mais importantes, tiveram outros, mas foram os 3 primeiros: Saul, Davi e Salomão. O livro dos Crônicas ele trata também sobre o final desse período, o fim da monarquia e o exílio, né, da nação para a Babilônia. Os últimos 3 livros, Esdras, Neemias e Esther, eles vão contar a história do retorno do povo à Terra Prometida. Então vemos aí o papel dos líderes de Esdras e Neemias na condução do povo ao retorno, e a rainha da Esther como intercessora para que o povo não perecesse. Já não mais na Babilônia, mas no Império Medo-Persa, e o rei da Pérsia que assina o decreto para que o povo pudesse voltar à sua terra, finalizando aí esse período. O terceiro grupo do Antigo Testamento são os livros poéticos, são 5 livros. São livros que abordam a poesia, livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, e esses 3 últimos de autoria do sábio Salomão. Salmo, temos aí alguns escritores, como Moisés, Davi, dentre outros. O livro de Jó, atribui-se a autoria do livro de Jó a Moisés, mas
não há certeza quanto a isso. O terceiro grupo, profetas. Os profetas se dividiram em profetas maiores e profetas menores. Maiores são 5 livros e menores 12 livros. O ministério profético, ele se desenvolveu no período dos reis de Israel. Então nós temos alguns profetas que foram contemporâneos mas os profetas maiores são 5: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Isaías ele profetizou no período de 4 reis, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Teve seu ministério distribuído entre esses períodos desses reis de Israel. Jeremias e Lamentações já um pouco diferente, porque Jeremias será o profeta que Deus usará para profetizar, e ele será testemunho ocular da destruição, né, do templo, da cidade, e ele é tratado todo esse lamento por toda essa calamidade que aconteceu à nação no livro de Lamentações. Ezequiel e Daniel vão ser 2 profetas que Deus vai levantar em Babilônia. Em cada período, Ezequiel é conhecido como profeta das visões, e a Daniel foi dada a sabedoria das interpretações de sonhos e visões. E a eles foram revelados que o povo ficaria 70 anos no cativeiro, mas depois desse período eles retornariam à sua terra novamente. Os profetas menores também atuaram tanto no Reino do Norte como do Sul, cada um com a sua característica específica, mas todos eles também atuaram levando o povo ao arrependimento, lutaram contra as injustiças sociais da sua época, em favor dos pobres e dos mais necessitados. Muito bem, agora vamos falar um pouco sobre o Novo Testamento, que tem 27 livros. O primeiro grupo deles é os Evangelhos, que conta a história e a vida, o nascimento, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro dentre esses escritos foi Marcos. Mateus e Lucas se basearam no que Marcos escreveu. Marcos conhecido em Atos como João Marcos, que foi auxiliar de Barnabé e Paulo. O mesmo era sobrinho de Barnabé. E ele retorna na primeira viagem missionária de Paulo, e depois Paulo pede que ele seja enviado para ajudá-lo, porque ele era muito útil. Cada um desses livros tem uma característica que foi endereçado a um grupo específico, e Mateus ele apresenta Jesus como o rei, Marcos como o servo de Jeová, Lucas como o filho do homem e João como o filho de Deus, a divindade do Senhor Jesus. Nós temos um outro material onde você poderá adquirir, tê-lo em PDF, ou melhor dizendo, onde você poderá aprofundar cada um desses livros, cada um desses autores, e estudar e aprofundar o seu conhecimento sobre a história e as características específicas de cada escritor e de cada livro. No livro de história, nós temos o livro do Atos dos Apóstolos, que é conhecido como os Atos da Igreja, ou Atos do Espírito Santo. Vai abordar aí o período as primeiras décadas do estabelecimento e do crescimento da igreja primitiva, todo o seu dia a dia, como ela se multiplicou, como foi a expansão do evangelho naqueles dias.
Estamos estudando na revista da Escola Bíblica Dominical sobre o tempo do apóstolo Paulo, então tem muito a ver, até porque a partir do capítulo 13, mais especificamente, ele é todo dedicado ao ministério apostólico de Paulo e a sua equipe que trabalhou nas viagens missionárias, implantando e formando líderes. O terceiro grupo são as cartas ou as epístolas, que se dividem em duas partes, que são a primeira parte é as epístolas paulinas, que são um total de 13, e as cartas ou epístolas universais gerais, que são um total de 8, onde eles vão desenvolver aspectos da doutrina, do fundamento dos apóstolos, como fala a Escritura, tanto com Paulo como Pedro, Tiago, Judas, que foram discípulos e apóstolos do Senhor Jesus. As cartas paulinas são 13, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios. Agora sim falamos primeira, porque se trata a carta. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. 1ª e 2ª Tessalonicenses. 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. As epístolas gerais ou universais são Hebreus, Tiago, 1ª, 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E por fim, o livro de profecia do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Então, esta é a divisão dos livros da Bíblia. É importante que se memorize, é importante que se aprenda e é importante que se leia e estude. Então, que Deus continue abençoando a tua vida e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor Deus permitir. Fiquem todos na paz.